Colegas, bom dia a todos. Sempre um prazer estarmos juntos aqui, ainda que nesse plano virtual, né? Havendo quórum legal, declaro aberta nossa sessão ordinária, a 16ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Item 2.5, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil PROEG 108.18.01.01.03, oriundo da Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas, com um pedido de vista do presidente do Conselho Superior. Veja, esse procedimento, a relatoria coube à doutora Cristina Mendonça, e que opinou, se manifestou pela não homologação da promoção de arquivamento. Eu fiz uma análise aqui, doutora Cristina, e com a devida vênia, me permita apenas fazer algumas ponderações, não no sentido de divergência plena da manifestação de Vossa Excelência, mas pontuando algumas questões que efetivamente já aconteceram nesse procedimento, ou em procedimento semelhante, instaurado também na mesma promotoria, e por fatos idênticos, só que aí, no caso, para os secretários, acho que para os secretários e vereadores, salvo engano, mas que dizia respeito à mesma fixação. Secretários. Para secretários, né? A mesma fixação de subsídios. Ora, essa lei que fixou os subsídios para o prefeito e os vice-prefeitos, ela na verdade, de 2012, que fixou para um exercício adiante, né? E, durante esse exercício, na verdade, não houve nova fixação de subsídio, apenas na verdade, apenas o realinhamento, né, com os índices inflacionários. Então, no período de 2016, realmente houve, em dois momentos, especificamente, um aumento no subsídio, tanto do prefeito como do vice-prefeito, mas, na verdade, não foi uma redefinição de subsídio, que a gente sabe que a cada legislatura se fixa para a legislatura posterior, né? Então, a meu modo de ver, com a devida vênia, não houve, a não ser uma recomposição remuneratória, não houve qualquer extrapolamento de teto desse subsídio, muito menos uma nova fixação. E essa matéria, especificamente essa matéria, já tinha sido apreciada, inclusive, pelo nosso Conselho Superior, no PROEG 108.18.01.0057, que tratava da fixação de subsídios também concedidos aos secretários municipais de Riachão do Dantas. E, por unanimidade, nós acatamos a promoção de arquivamento. Então, com essas ponderações, é que eu me manifestei aqui e, insisto, com a devida vênia, contrariamente à posição de Vossa Excelência na relatoria, mas exatamente para ratificar a promoção de arquivamento, mas justamente com base nesses dados mais específicos, né, de que não há realmente uma nova fixação de subsídio que coube nessa lei de 2012 apenas, e que nós já apreciamos essa matéria aqui no Conselho Superior. Então, portanto, eu me manifesto pela ratificação da promoção de arquivamento, da promoção de arquivamento desse inquérito civil. Eu consulto os demais colegas e até mesmo a relatora, se teria alguma ponderação que a gente pudesse... Eu gostaria... Está dando um eco aqui. Não sei se há como tirar o eco. Não, aqui a gente está ouvindo bem. Eu estou ouvindo um eco, mas tudo bem. Esse processo é interessante, esse procedimento. Na verdade, eu entendo as ponderações de Vossa Excelência. Agora, chamou a atenção porque a gente vê uma cidade que não é rica, uma cidade
em que os próprios percentuais de utilização de limite de despesa com o pessoal, percebe-se que é muita coisa pagar 24 mil, à época, em 2016, R$ 24.050 ao prefeito, R$ 16.033 ao vice-prefeito, e assim também eles elevaram os subsídios dos secretários. O que aconteceu? Não, sobre esse aspecto, eu concordo integralmente. Eu acho isso um absurdo. Foi É um absurdo para uma comunidade daquela, é um absurdo. Né? É um absurdo. Exato. Veja como isso é pesado. Com a máquina pública, a máquina administrativa se torna absurdamente pesada para uma comunidade que precisa de tudo, carente de tudo. Existe realmente uma lei municipal de 2012, Lei Municipal 144 de 2012, que fixou os subsídios para o período de 2013 a 2016. Entretanto, como a situação fiscal do município começou a se agravar, ao invés de melhorar, ela se agravou cada vez mais. Existe, por exemplo, o comprometimento que existiria não poderia exceder do limite prudencial de 95%, não é? Com despesa de pessoal, 95% da receita corrente líquida. E esse percentual do limite prudencial é de 51 e alguma coisa por cento, 51,30% de comprometimento. E o máximo de 54%. Bom, quando aconteceram esses dois aumentos de subsídio no mesmo ano, de 2016, e que em janeiro o prefeito ganhava R$16 mil, e em dezembro ele já estava ganhando R$24.050, e aumentou 33% os próprios subsídios dele, do vice, dos secretários. O limite prudencial já estava no primeiro semestre de 2016, já estava em 57,89%, ou seja, já tinha estourado o limite total de comprometimento. No segundo semestre, a coisa se agravou e chegou a 62,37% da receita corrente líquida. Quando chegou, e continuou subindo de uma forma assustadora. Aí eu encontrei, tem uma tabelinha que consta nesse parecer, que a assessora fez esse levantamento, no primeiro quadrimestre, já pulando para 2019, o que aconteceu? No primeiro quadrimestre de 2019, chegou a 81,51% do limite, que não poderia exceder 51%. Então, foi para 81%. E, a partir daí, até o momento em que o parecer foi elaborado, em que o voto foi elaborado, não se publicou mais o relatório de gestão fiscal. Então, existe aí também uma necessidade do Ministério Público cobrar a publicação do relatório de gestão fiscal, que é obrigatório pela Lei Complementar. O senhor que é gestor e eu que fui, sabemos muito bem o quanto existe essa preocupação com a publicação. Não pode exceder um dia, temos que publicar. E não está sendo publicado em Riachão. Quando chegou em 81,51, parou de publicar. Então, só essa quebra da obrigação de transparência com os dados de gestão fiscal já merece uma intervenção do Ministério Público, no meu ponto de vista. E existe ainda esse questionamento, que eu acho que mesmo havendo uma lei municipal, que foi feita lá em 2012, quando a situação fiscal era outra, autorizando o aumento, esse aumento, no momento em que foi dado, já não era mais possível, porque existe a vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e só é possível dar, de acordo com o artigo 37, inciso 10º da Constituição, aquela revisão geral anual na mesma data para todo mundo com o mesmo índice. Mera reposiçãozinha ou então determinação de um aumento por ordem judicial, aí é possível. Mas a reposição da forma como eles fizeram só poderia ser feita, no meu entender, quando a situação fiscal do município melhorasse. E ela só fez cada vez mais piorar, se deteriorar. Então, veja, não olhei do ponto de vista de improbidade, não, porque havia uma lei que fundamentava, mas do ponto de vista de deter essa
esse comprometimento cada vez maior com as finanças, com a saúde fiscal do município e com os serviços que devem ser prestados à população. No caso, existe realmente, que eu ignorava, existe, assim, eu não percebi, que havia um julgamento anterior em que tinha sido arquivado com relação aos secretários, mas os secretários não eram os ordenadores no caso desse aumento do prefeito, do vice-prefeito. Quem decidiu foi o prefeito, né? Ele como ordenador de despesas do município. Então, por isso que eu achei que até no mínimo, seria preciso deter isso e obrigar a publicação dos relatórios de gestão fiscal e até uma certa interferência do Ministério Público, dentro do possível, no sentido de melhorar a situação fiscal, fiscalizar os gastos que estão sendo feitos com o pessoal, porque a situação, eu percebo que é muito ruim para a população. Então, só isso que eu achei bem interessante. Então, me parece que esse seria um caso, claro, até, de a gente homologar a promoção de arquivamentos, mas recomendar que se averigue esses outros problemas, né? Porque não necessariamente esse tipo de realinhamento foi que deu como consequência o desalinhamento da responsabilidade fiscal, né? Muito provavelmente tem acontecido o que acontece em outros municípios também, a exemplo de Canidé, que recentemente nós promovemos a intervenção, justamente porque o índice de responsabilidade fiscal já estava próximo de 90, né? E quando você vai ver, na verdade, não é o subsídio do prefeito e vice-prefeito que está causando isso, é toda a folha do funcionalismo que é aumentada absurdamente, né, sem qualquer responsabilidade fiscal. Isso é uma apuração até que demanda uma atenção muito maior, que me parece que não foi o enfoque específico deste procedimento, porque esse procedimento foi para apurar a improbidade do prefeito por este realinhamento. Nessa linha que eu tentei me manipular. Pois não, doutor Celso? Não, exatamente. Doutora Cristina, formalmente está correta. Agora, a questão que o objeto do procedimento, que o do secretário foi de minha lavra, o objeto do procedimento era da legalidade ou não, se tinha amparo legal ou não para o reajuste. Não foi se apurado nem do prefeito, nem dos secretários, a questão do limite prudencial. Então, fui pela homologação na época, e nesse agora, com a devida vênia, estou indo também pela homologação, com esse raciocínio, por ser um objeto diferente, que não impede que se instaure um novo procedimento com um objeto específico, que aí faria o levantamento do limite prudencial, inclusive se esse aumento foi extensivo também para os servidores, que até isso não ficou claro na demanda. Não foi extensivo, então, não. Eu acredito... A lei era específica para prefeito e vice-prefeito. E aí, com base nisso... Não, mas isso. Mas não se... O que o Celso ressalta é justamente que deve ter tido aumentos sucessivos também para os servidores. Exatamente. Então, eu acho que caberia um novo procedimento. De 57 para 80 e alguma coisa, a coisa foi... Contratações, né? Trem da alegria, contratações descontroladas. Isso. Né? Pode ter um... Cabe a instauração de um procedimento específico. Com um objeto específico. Mas eu acho que o prefeito e o vice e os secretários deviam devolver o que receberam a mais. Não digo a improbidade, mas deviam devolver o que receberam, porque esse aumento é nulo. O ato de aumento é nulo. Caberia uma ação para provar exatamente. Agora sim. Que excedeu o limite e buscar a reparação dos cofres públicos. Agora, com relação a instaurar um novo procedimento, por recomendação, eu acho complicado, porque a gente vai ter outro embate com relação à questão mas tem a independência funcional, aí o promotor abre se quiser,
Então, Não, nós vamos ficar... nós já deliberamos aqui, não. e a Exatamente. recomendação será automaticamente aberta uma notícia de Como uma fato. Ele notícia de vai fato. avaliar se instaura ou não. Certo. A independência funcional dele está preservada. Ele instaura ou não, mas a notícia de fato chega a ele. E veja, essa notícia de fato será formulada pelo próprio Conselho, não é isso? O próprio Conselho está fazendo a notícia de fato, Isso. pedindo que apure. Isso. Exatamente. Sim, mas isso O limite não obriga a prudencial. apuração, né? Que obriga a apuração. Não obriga. Não obriga, porque aí é independência funcional. Então, por isso mesmo, a meu ver, não tem como aprovar um aumento desse do prefeito, numa situação fiscal que se encontra no município. Independentemente de ser o objeto do fato, porque com esse objeto do fato está implicado no outro. O fato novo, doutora Conceição, a meu ver, é a questão da falta de transparência, da obrigação de publicar. Isso tem que ser... Isso é um fato novo, é um fato novo e deve ser objeto da notícia de fato. De uma notícia de fato, exato. Agora, o aumento, não, ele está diretamente implicado na situação fiscal do município, na situação do município. Sei, doutora Conceição, mas no procedimento não foi feito esse levantamento do limite prudencial. Isso não foi investigado pelo colega. O que eu quero mostrar é que o objeto é diferente. Ele tinha que ter procedimento. investigado. Foi falta de investigação do promotor. Exatamente. Por essa razão é outra coisa. Não é que não tenha, porque não tenha. É porque não foi feita essa situação necessária, né? A meu sentido. Exato. Bom, doutora Conceição, falta o doutor Joselias voltar. Doutor Joselias, então, como vota Vossa Excelência? Olha, na verdade, eu estava ouvindo a manifestação de todos. O objeto desse procedimento se buscou, na verdade, concretamente, objetivamente, buscou a improbidade administrativa do agente público. Ocorre que a improbidade ela não foi identificada por conta de que havia uma lei autorizando esse tal de reajuste. Todavia, não poderia ser concedido diante da lei de responsabilidade fiscal, mas improbidade não havia porque existe autorização legal. Eu também estou me alinhando ao pensamento do doutor Celso. Acho que, como não houve uma investigação, o objetivo da investigação não era os limites da lei de responsabilidade fiscal, mas sim a improbidade administrativa praticada pelo prefeito em conceder, em autorizar o reajuste que já havia sido homologado por lei, autorizado pelo Legislativo. Eu acredito que seria caso de abrir outro procedimento mesmo. Com esses dois objetos, no caso. Buscar a anulação do ato, né, que infringiu a lei de responsabilidade fiscal, exatamente, o ressarcimento dos cofres públicos e a regularização dos relatórios da transparência. Da gestão fiscal. Eu acho que sim, é isso mesmo. É isso. E o prefeito e o vice-prefeito continuam com os aumentos? Não, eu acho que tem que anular o ato. Teria que entrar com ação anulatória. Anular o aumento, pedir uma liminar para que suste o pagamento daqui para frente e veja o ressarcimento, né? Porque houve violação da lei de responsabilidade fiscal, então. Perfeito. E aí o judiciário caberá, né, decidir se é nulo ou não. Pode amparar o princípio da legalidade, existe a lei, mas o conteúdo ele é contrário, né? Exatamente. Os princípios, né? Exatamente. E até o gestor tem a obrigação de saber disso. Tem a obrigação de saber disso. Mas, vamos dizer que não houve um administrativos e constitucionais, né? Exato. Bom, então ficaríamos com a decisão de homologação da promoção de arquivamento com recomendação nesses pontos especificados por doutora Cristina. Sim, por mim é sim.
Doutora Cristina concorda também? Sim. Bom, eu e a doutora Conceição já estamos vencidos, só aqui. Não, mas eu não concordo, não, doutora Cristina. Eu acho que não deve ser. Ficamos vencidas, né, Desculpem, doutora sabe? Conceição? Desculpem, mas eu não concordo e quero manter a divergência, independente da divergência que haja essa argumentação. Pronto, eu continuo, mantenho minha posição em companhia, na boa companhia de doutora Conceição. Então, Estamos juntas. Estamos juntos. Por maioria, declaro homologada a promoção de arquivamento com recomendação. Dando sequência, então, aqui à nossa pauta. Doutor Eduardo, só um instantinho. Essa recomendação já atinge essas definições que fizemos. Exatamente. Essas pontuações que a doutora Cristina fez do desfazimento do ato. Do portal de transparência. Na verdade, avaliar a possibilidade jurídica, né, porque a gente não pode determinar que ele entre com a ação, né, mas avaliar a possibilidade jurídica de acionar para desfazer o ato da concessão dos aumentos, tanto de prefeito como vice-prefeito, e até dos secretários também, porque foi tudo num bolo só, e na verdade não desfaz o julgamento anterior. A situação atual. Eu não acredito que a situação fiscal hoje esteja perfeita e permitindo aumento. Teoricamente, se tivesse esses aumentos, a partir desse momento em que se atingisse essa renda, essa receita corrente líquida suficiente, estariam ressalvados. Só que, na verdade, a gente sabe que a situação só tem se deteriorado cada vez mais. Então, acredito que hoje a situação esteja ainda pior. Né? E também apurar esse lado da transparência do poder público, que com certeza não está sendo correta. Né?